Boa tarde, amigos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Estado laico e a perseguição aos cristãos. Eu peço para vocês, encarecidamente, aqueles que não estão inscritos, inscrevam-se no canal, né? Isso vai me estimular mais ainda a fazer mais vídeos e estudar. Bom, recentemente eu estava vendo um filme, Deus Não Está Morto, parte 2, no Netflix. E este filme, ele mostra a história de uma professora que ela é cristã e ela é retalhada pelo colégio sob a alegação de que está fazendo proselitismo religioso. Que ela está fazendo proselitismo religioso, mais especificamente sobre Jesus Cristo. E inclusive ela é ameaçada de ser expulsa do colégio, sofre toda uma retaliação, ter que, né, ter seu nome banido como professora, o sustento dela, né? E é uma situação muito lamentável. Isso me parou para pensar, refletir e fazer esse vídeo. O Estado laico, né, sob o argumento do Estado laico, o argumento do Estado laico, ele é utilizado para calar a boca dos cristãos, para perseguir. É uma nova maneira de perseguição dos cristãos. Se não, vejamos. O cristianismo, ele é responsável por moldar a civilização ocidental. Isso é um fato histórico. Depois da queda do Império Romano, né, existia o paganismo. Quem moldou a civilização ocidental foram os cristãos. E também aqui no Brasil, com os jesuítas, nós temos toda a história do Brasil. Antes de Portugal, da coroa portuguesa se instalar aqui, né, nós tínhamos os jesuítas catequizando os índios, ensinando toda uma educação, valores para o povo, especificamente os indígenas. Quem tiver interesse, leia a Carta de Pero Vaz de Caminha. É muito interessante como documento histórico. E então, quer dizer, as próprias missões jesuítas, que eram civilizações para a época avançadas, muito interessante, quem gosta de história. Então, todos os valores, a cultura foi moldada, uma cultura cristã. O povo brasileiro, especificamente falando do povo brasileiro, ele é em sua maioria cristão, acredita em Jesus Cristo. Esse pessoal que defende o Estado laico, né, temos exemplo, o deputado Jean Willis, que ele vive gritando histericamente contra qualquer pastor ou padre que ouse falar, né, em Jesus Cristo ou fazer algum comentário contra as pautas progressistas que a esquerda defende. Ele é taxado como fundamentalista, como fanático, e é bradado o Estado laico. Bom, o que é o Estado laico? Vamos lá. O Estado laico, ele proíbe que a igreja interfira de forma direta nos assuntos internos do país, políticos, mas não que indivíduos de forma indireta tenham suas convicções baseadas em valores. Eu pergunto, inclusive para liberais que defendem aí o Estado laico e também fazem coro com os comunistas e socialistas, que virou uma histeria agora contra os cristãos.
como separar o indivíduo e suas convicções da política? Ora, os Estados Unidos foi fundado com base na Bíblia. Os países são fundados com base em valores religiosos. É aquilo que o povo acredita. O nosso Código Civil também tem base no Código Canônico. Então, se tu for retirar, proibir que a pessoa se manifeste, na verdade, não existe Estado neutro. O Estado, ou ele vai se tornar um Estado ateu, um Estado que persegue os cristãos. Por quê? Porque, como eu falei, são as convicções da pessoa, são os valores da pessoa, valores esses cristãos que acabam se misturando com a cultura, que formam as leis, a base, a cultura da sociedade. Isso é óbvio. Agora, basta uma pessoa... Veja, eu não estou aqui defendendo que temos que ter um Estado cristão. Eu não estou defendendo isso. Eu defendo a liberdade da pessoa acreditar naquilo que ela bem quiser. Ser ateu, ser cristão, é um direito da pessoa. Acreditar em Buda, acreditar no hinduísmo, é uma liberdade que a pessoa tem. Mas eu vejo que, em relação aos cristãos, é o contrário. O cristão, ele não pode falar de Jesus Cristo ou de valores, exemplo, casamento gay, ele não pode falar porque automaticamente, contra casamento gay, contra aborto, contra pautas progressistas, porque automaticamente ele é taxado de fundamentalista e que está ferindo o Estado laico. Então o Estado laico, ele está sendo utilizado principalmente por políticos de cunho progressista, socialista, mas também liberais embarcam nisso, né? Muitos liberais, está sendo utilizado para calar a boca, para silenciar os cristãos. Então a pessoa não pode ter sua opinião política sobre determinados assuntos com viés cristão. E é o que aconteceu nesse filme. Deus Não Está Morto, parte 2. Essa senhora, em momento nenhum, ela fez proselitismo religioso. Ela trouxe Jesus dentro de um contexto histórico. Ora, agora vai para os defensores desse racionalismo dogmático dos ateus. Jesus é um fato histórico ou não é? Ora, a Bíblia é um fato histórico, ela já foi inclusive comprovada a veracidade através dos testemunhos de que o que o Evangelho narra, as pessoas, os personagens que narram o Evangelho estão falando aquilo que eles viram. Isso já está comprovado de forma científica, de que aquilo que eles viram, inclusive no filme eles trazem um perito que faz todo um cruzamento dos evangelhos e conclui, ele tem até um livro lançado, que a Bíblia, goste ou não, é um fato histórico. As pessoas que narraram os evangelhos, eles viram aquilo que eles estão narrando, não é uma fantasia. Eu digo isso porque quando se alega que a Bíblia como uma fonte histórica, imediatamente é rechaçado. É dito, não, a Bíblia é um livro de fantasia. Ora, a Bíblia é um livro histórico e, portanto,
Ela serve como uma fonte histórica. Fora isto, nós temos várias fontes não bíblicas que comprovam, Flávio Joséfos, por exemplo, que comprovam a historicidade de Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso porque Jesus Cristo, por que ele é retirado da história? Por que não pode citar como um contexto histórico, uma fonte histórica? Então, esta é a alegação do filme. Este é o enredo do filme. Muito interessante. A gente chega à conclusão de que a perseguição aos cristãos, a gente sabe de todo a ideologia marxista, que na verdade ela é contra a superestrutura, né? A superestrutura que forma a sociedade. Dentre as bases da sociedade é o cristianismo, a família, né? Eles querem destruir esses pilares, também a propriedade privada. Esse é o objetivo que existe por trás. Esse é o marxismo cultural. É um ódio ao cristianismo. É um ódio, né? Aquilo que ele representa como cultura. Voltando aqui a criticar agora os liberais, que são tão defensores dos indivíduos. Ora, eu vejo aqui pessoas que defendem os indivíduos, mas liberais que defendem os indivíduos, mas desde que esses indivíduos não sejam cristãos, né? Então, quer dizer, a pessoa não pode ter sua liberdade de acreditar em Jesus Cristo, de defender aquilo que ela acredita. Como separar as crenças, as convicções do indivíduo? Ora, Jesus Cristo trouxe toda uma regra de conduta moral, uma moral objetiva, justamente aquilo que os socialistas não acreditam, que eles relativizam tudo, inclusive a moral. E esta moral, ela está de acordo com os princípios, inclusive liberais, a liberdade, a vida e a propriedade privada, que também é um corolário da liberdade. Quando eu vejo esses políticos aí, esse deputado João Willis aí, atacando padres, pastores, por aquilo que eles acreditam, né? Isso na verdade não passa de uma perseguição religiosa. É isto. Imagina se um ateu, por exemplo, com suas convicções, fosse silenciado, fosse perseguido, o que nós iríamos ter? Ia ter toda a mídia, ia estar toda gritando, iríamos ter todo um sensacionalismo, mas como são cristãos, né? Pode ser perseguido, pode ser morto. Milhares de cristãos são mortos todos os anos, perseguidos, principalmente em países muçulmanos. E eu não vejo a mídia progressista, eu não vejo esses intelectuais aí falarem nada. Agora bastou uma mulher e um gay serem mortos, aí é todo um estardalhaço. Eu não estou dizendo que não tem que... Toda a vida é importante. Não estou aqui dizendo que não tem que ter repercussão. Mas nós sabemos. Então, eu fico pensando aqui comigo, né?
aquela passagem do Sermão da Montanha que Jesus diz: bem-aventurados os que são perseguidos, né? E Jesus mesmo dizendo que no fim dos tempos essas pessoas serão perseguidas e jogadas em tribunais e serão condenadas em meu nome. Será que nós não estamos chegando nesses tempos? Eu fico aí um questionamento. Vejam bem, eu não estou defendendo um Estado que defenda um tipo de religião. Muito embora no período do Brasil colonial, do Brasil, né, do Brasil colônia, no Império, a monarquia, ela tinha, o Estado era um Estado confessional, tínhamos a religião católica, e em nenhum momento foi perseguido outras religiões. Retirando o caso dos judeus, que eles foram, mas aí é por perseguição política, não era a religião, era uma perseguição política. Mas a pessoa podia praticar umbanda, podia praticar vários cultos, né? Então fica esta indagação. Esse Estado laico, ele é usado como uma forma de perseguição aos cristãos. Muito obrigado.